A volatilidade do Bitcoin seria um defeito de fábrica? Ou, quem sabe, o sintoma de algo muito, muito maior? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais quentes no mundo dos ativos digitais hoje em dia. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Será que essa instabilidade toda é um sinal de fraqueza? Ou uma característica talvez inevitável de uma tecnologia que está literalmente redesenhando as regras do jogo? Olha, para a gente começar a entender o que está acontecendo, vamos pegar emprestada uma ideia genial do escritor Jorge Luiz Borges. Pensa só, imagina uma biblioteca infinita, mas infinita mesmo, com todos os livros que já foram escritos e todos que ainda vão ser. O problema ali, veja bem, não é a falta de informação, é o excesso. É quase impossível achar algo que tenha um significado real no meio de tanta coisa. Guarda bem essa imagem, porque ela descreve de um jeito perfeito a nossa economia digital. E é aí que a gente chega na questão-chave, né? No mundo onde, poxa, tudo pode ser copiado infinitamente com um único clique, músicas, textos, imagens, o que for, o que se torna realmente valioso? A resposta é até simples, aquilo que não pode ser copiado. E é exatamente nesse ponto que a proposta do Bitcoin se torna tão radical e, claro, interessante. Olhando assim de cara, a volatilidade do Bitcoin parece um paradoxo enorme. Pensa bem, como é que algo pode ser uma reserva de valor se o preço sobe e desce dessa maneira, assim, tão selvagem? Pois é, para responder isso, a gente vai precisar ir além da superfície e entender quais são as forças que estão causando esses movimentos todos. Vamos pegar um exemplo bem concreto para ilustrar. Numa única semana, o Bitcoin pode bater um novo recorde histórico de preço e aí, poucos dias depois, registrar uma queda de 17%. Para quem está de fora, isso parece o quê? Puro caos. É basicamente a definição de um ativo instável arriscado. A nossa reação instintiva, a primeira, é olhar para isso e pensar, ok, é uma fragilidade, é um defeito. Mas e se essa turbulência toda não for o problema? E se ela for, na verdade, o som de duas placas tectônicas gigantescas se chocando? De um lado, o sistema financeiro tradicional que a gente conhece, e do outro, uma forma completamente nova de valor digital. Então vamos lá. A primeira grande força por trás dessa volatilidade toda é a chegada do Bitcoin em Wall Street. É isso mesmo, ele deixou de ser um ativo de nicho, sabe? Coisa só de entusiasta de tecnologia e virou uma peça importante no tabuleiro financeiro global. E esse processo tem um nome: financeirização. E essa jornada teve, digamos, dois marcos bem importantes. Primeiro, lá em 2017, com o lançamento dos contratos futuros. Isso abriu a porta para grandes investidores apostarem no preço do Bitcoin sem precisar comprar a moeda de fato. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2024 com a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos. Isso basicamente criou uma ponte direta, regulada, para o capital de grandes fundos e instituições finalmente fluir para o Bitcoin. Certo. E qual é o efeito prático disso tudo? Simples. O preço do Bitcoin deixou de refletir só a crença da galera que está nele para o longo prazo. Agora, ele também é movido por estratégias de curtíssimo prazo de Wall Street. A gente está falando de gestores de fundos comprando e vendendo para balancear suas carteiras, traders usando alavancagem, ou seja, dívida para amplificar as apostas. O ponto-chave é esse aqui. O Bitcoin agora joga em dois campos ao mesmo tempo. É um ativo monetário e um ativo financeiro. Ok, agora vamos dar um passo para trás um pouquinho e olhar para o cenário macroeconômico, para a foto maior. Porque existe uma força poderosa e silenciosa agindo, moldando o nosso mundo. O nome dela? Deflação tecnológica. O que é isso na prática? De um jeito bem simples, a tecnologia, principalmente software e inteligência artificial, está tornando a produção de bens e serviços digitais cada vez mais barata. Pensa no custo de mandar um e-mail ou de guardar uma foto na nuvem. O custo de criar só mais um é quase zero. E isso gera uma força deflacionária constante no mundo digital. Mas atenção, aqui tem um ponto crucial. A gente precisa fazer uma distinção bem clara. Não estamos falando de uma deflação geral, daquela onde os preços de tudo na economia caem. Pelo contrário, a gente viu inflação recentemente. O que estamos falando aqui é de uma força setorial, uma pressão que puxa os preços para baixo, vinda especificamente dos setores de tecnologia e que, no longo prazo, acaba impactando a economia toda. E pronto, é aqui que a gente se conecta de volta com a biblioteca de Borges. Numa economia de abundância digital, onde tudo, absolutamente tudo, é copiável, o que se torna raro? O que se torna valioso? Exatamente aquilo que, por natureza, é impossível de copiar, a tal da escassez digital genuína. A gente sempre aprendeu que o dinheiro tem três funções, né? Meio de troca, reserva de valor e unidade de conta.
Acontece que, nesse cenário novo, digital, essas funções estão se separando. Elas estão se quebrando em ferramentas digitais super especializadas. Olha só este número: 33 trilhões de dólares. Para ter uma dimensão do que isso significa, é mais do que o PIB inteiro dos Estados Unidos. Esse foi o volume total negociado com stablecoins em um único ano. Isso mostra que elas não são só um ativo especulativo. Não, elas são uma nova infraestrutura financeira. São, de fato, os trilhos por onde o trem da economia digital está passando. E quem está no comando desses trilhos? Basicamente, duas gigantes, o USD e o USDT. Juntas, elas são responsáveis por 95% de todo esse volume. Elas funcionam como uma ponte super eficiente entre o mundo financeiro tradicional e o novo ecossistema digital. Com isso, a divisão de papéis fica bem nítida, não acha? De um lado, a gente tem as stablecoins. A oferta delas é elástica, ou seja, ela cresce para atender a demanda por transações. Elas são o dinheiro do dia a dia. Do outro lado, o Bitcoin, com sua oferta fixa e imutável, projetado para ser uma âncora de valor, uma referência de escassez nesse oceano de abundância digital. Certo. Agora chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que a integração com Wall Street, a economia da abundância digital e essa divisão das funções do dinheiro, como é que tudo isso junto explica a volatilidade do Bitcoin? A volatilidade é o resultado da colisão direta dessas três forças. Primeira, a financiarização, a influência de Wall Street, que traz muito capital, claro, mas também traz toda a turbulência do mercado tradicional. Segunda, a abundância tecnológica, que paradoxalmente cria uma necessidade cada vez maior por um ativo que seja de verdade escasso. E por fim, uma tensão fiscal global, que pressiona os modelos dos governos e cria uma busca por uma âncora de valor fora do sistema. Então, a grande conclusão é esta: a volatilidade não é um defeito do Bitcoin. Ela é, na verdade, o som do atrito. É o ruído que a gente ouve quando um ativo monetário, que é digital e descentralizado, tenta se integrar a um sistema financeiro que ainda é, em grande parte, analógico e centralizado. E tudo isso acontecendo enquanto as próprias bases da nossa economia estão se transformando. E com isso, a gente volta uma última vez para a nossa biblioteca infinita. No mercado financeiro de hoje, que é essa imensa biblioteca de Babel cheia de ativos complexos, o Bitcoin se apresenta como aquele livro, aquele volume único, que não dá para copiar. A volatilidade, então, ela nada mais é do que o barulho, o som de todo o mercado discutindo, gritando, tentando descobrir ao mesmo tempo qual é o verdadeiro preço dessa obra tão rara. E aqui fica a reflexão final. E se a volatilidade não for uma falha, mas simplesmente o preço que se paga pela descoberta? O preço que o mercado inteiro precisa pagar para aprender a avaliar pela primeira vez na história o que significa de verdade a escassez na era digital. Valeu a companhia nessa análise?